Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira a todos que me ouvem nesta manhã. Hoje, dia 27 de dezembro de 2023, e o nosso devocional diário está no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Um capítulo maravilhoso e um dos mais espetaculares da Bíblia, podemos dizer assim. Claro, é o que mais tem interpretações diferentes. Aqui vou deixar minha contribuição para isso, os irmãos podem lê-lo, interpretá-lo e ver o que acham de melhor dentro deste capítulo maravilhoso que tem para nós. Entendo eu que aqui João está começando a contar a última vez, a sétima e última vez em que ele vai contar a história da redenção, a história em que Cristo veio e que Cristo voltará e a Nova Jerusalém será nos apresentada nos capítulos posteriores. Em primeiro lugar, preciso deixar claro aqui que entendo que aqui onde fala dos 1000 anos, sim, esses 1000 anos, eles geram debates durante toda a história, não é um número literal, é um número que, como todos os outros em Apocalipse, é simbólico e compreende um período completo. Então vamos ver onde fala sobre 1000 anos aqui, para nós podermos entender. Em primeiro lugar, nós vamos ver nos versículos 2 e 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A vitória de Cristo sobre Satanás foi na cruz do Calvário. Então Satanás está preso. Preso em que sentido? No sentido de estar restrito de enganar as nações. Agora todas as nações podem receber o evangelho e a palavra. Foi o que Jesus disse logo após a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Ide por todo mundo e prega o evangelho a todas as nações. Satanás ele está restrito de agir nesse sentido de enganar as nações. Depois nós vamos ver no versículo de número 4. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este período de reinado é o período de pregação do evangelho, é o período em que a igreja tem liberdade para pregar o evangelho e levar a palavra do Senhor. Uma liberdade, claro, onde há perseguição, há dificuldades, mas o evangelho ele está sendo pregado e continuará sendo assim. Os cristãos podem ser presos, mas a palavra de Deus de maneira nenhuma pode ser presa. No versículo 5 vemos mais uma vez os 1000 anos sendo citados, mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual, ou seja, a salvação. O tempo todo é dito no Novo Testamento, principalmente, sobre nós estarmos mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos, e de nós termos que ter sido ressuscitados por Cristo. Um novo nascimento é a mensagem que nós recebemos o tempo todo na palavra de Deus. Ou seja, nós estávamos mortos e ressuscitamos com Cristo. Ressuscitados com Ele, nós temos agora essa primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. No versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Um resumo interessante disso é nós pensarmos: quem nasce duas vezes só vai morrer uma vez, e quem nasce uma vez vai morrer duas vezes. Eu explico: se você nasceu fisicamente e nasceu espiritualmente, somente a morte física te alcançará se você não for, ou se nós não estivermos na época do arrebatamento. Mas quem nasce uma vez só nasce fisicamente, não nasce uma segunda vez, vai morrer duas vezes. Morre fisicamente e morre espiritualmente. Olha o versículo 14. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, ou seja, a morte espiritual está sendo dita aqui. Tá? Ainda temos as citações dos versículos 7 e 8, onde nós vemos: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão
divisão, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a guerra. Aqui, essa soltura de Satanás será justamente no período de ação do anticristo, no fim dos 1000 anos, no fim do período em que a igreja está livre para pregar o evangelho. O diabo será solto por um pouco de tempo e ali enganará as nações. O anticristo, o falso profeta, tribulação, grande tribulação acontecerão justamente aí. E quando se cita Gog e Magog, é simplesmente uma lembrança do que já foi dito para nós na penúltima vez que João está falando sobre isso. Se você ler os versículos 17 e 18 do capítulo 19, você vai ver que lá vai falar sobre aves vindo para um grande banquete. E leia a citação de Gog e Magog lá em Ezequiel 38 e 39. E leia especificamente dos versículos 17 a 20, se você vai ver que simplesmente João está fazendo com que os seus ouvintes ali possam se lembrar de que haverá esse banquete onde as aves comerão carne de todo tipo de pessoas, aqueles que não estão com seus nomes escritos no livro da vida. Por fim, o próprio diabo é lançado no lago de fogo ardente do fogo e enxofre, versículo de número 10. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O diabo não vai estar no inferno cutucando ninguém com o tridente, ele vai estar sofrendo juntamente com aqueles que não receberam ou que não têm o nome escrito no livro da vida. O juízo final é estipulado dos versículos 12 ao 15, e aqui nós encerramos lendo: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou seus mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Mais uma vez vemos que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que foram marcados por Deus, eles receberão um galardão, receberão uma recompensa eterna. Mas aqueles que seguiram a besta, aceitaram se estar com o número da besta, aceitaram se imiscuir neste mundo de trevas em que vivemos, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que nós possamos ter a convicção e a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e para isso, somente aquele que escreveu, o Cordeiro de Deus, pode garantir isso para nós. Que nós possamos ter essa convicção e essa certeza para vivermos aqui pia e retamente diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.